Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde. De quais líderes os hebreus deveriam lembrar? Hein? De quais líderes os hebreus deveriam se lembrar ou lembrar? Está em Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8. Aí eu vou te mostrar um comentário numa Bíblia de estudo, a tal da Bíblia, Bíblia Shed. Eu vou mostrar para você o entendimento deles, o entendimento como é contraditório. Aqui, eles sabem das coisas, só que eles não podem passar o entendimento assim de uma forma clara às pessoas, não. Sempre o entendimento deles deve ser de uma forma para futurizar as palavras, para futurizar os acontecimentos, para colocar na cabeça dos seus fiéis, seus seguidores, que aquilo ainda vai acontecer. E claro, com isso, os religiosos, os seguidores das religiões, não chegam ao entendimento nunca. Ficam sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento. Ficam aí nas campanhas de 7 segunda-feira, 7 terça-feira, 7 sexta, e aí acaba aquela campanha, começa mais 7 de alguma coisa, mais 7, e assim vai. Vai, o engano continua. Então, em Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 8, no texto da NAA, da Nova Almeida Atualizada, assim está escrito: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Vou ler de novo. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esses líderes aqui, que Apolo estava falando, se referia a quem? Ah, não foi Apolo o escritor de coisa? E para você foi quem? Foi Paulo? Então, e você não fala Paulo? E eu tenho evidências que não foi Paulo que escreveu? E eu tenho evidências que Apolo pode ser um forte candidato a ter escrito? Então eu falo Apolo e você continua falando Paulo. Até aí, tudo bem. Então, Apolo aqui estava falando para que eles lembrassem de quais líderes? De Isaías? De Moisés? Dos profetas Jeremias, Joel, Amós, Malaquias? Não. Por quê? Porque o versículo 8 deixa claro que era uma referência a quem pregava Jesus Cristo. Cristo não está depois da cruz? Depois da cruz, quem foram os líderes? Quais foram os líderes que anunciaram ele? Pedro, Tiago, João, Filipe, Paulo, Apolo, Barnabé. Só que o escritor aqui não pode ser Paulo. Por que não pode ser Paulo? Porque Paulo foi decapitado entre o ano 65 e 66. Não pode ser Pedro. Idem. Parece que até o ano de 67 Pedro já foi crucificado de cabeça para baixo. Então nenhum desses dois cabeça estava nesse contexto desses líderes. Aí quando eu pego a Bíblia de estudo, olha o comentário deles. Bíblia de estudo Shed. O comentário dos doutores está assim. Aqui no texto é Almeida Revista e Atualizada, diferente dela. A Nova Almeida Atualizada é esse texto Almeida Revista e Atualizada, mais atualizado. Então aqui está Hebreus 13, 7 e 8. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então, até aqui nesse texto da Almeida Revista e Atualizada, se refere a Jesus Cristo. Pegando aqui o comentário deles aqui embaixo, na Bíblia de Estudo, assim está. Os cristãos hebreus são exortados a tomar como exemplos
os originais pregadores e pastores que primeiramente lhes pregaram o evangelho. Eles desapareceram, mas Cristo, Deus e homem, não fica sujeito a mudanças causadas pela passagem do tempo. Ou seja, eles pegam essa passagem que o escritor aqui estava falando para lembrar daqueles que anunciaram Cristo com veemência, com vigor, com fé. E ele fala o quê? Coloca num contexto para dizer que esses guias são eternos em cada geração. Dá-se para entender, é isso que dá para entender, que eles falam. Então, isso aqui, ó, os cristãos hebreus são exortados a tomar como exemplos os originais pregadores e pastores que primeiramente lhes pregaram o evangelho. Eles desapareceram, mas Cristo, Deus e homem, não fica sujeito a mudanças causadas pela passagem do tempo. Então, tudo bem, pega isso daqui e traz para hoje. Traz para hoje, aí eles falam assim, a quem nós devemos ser submissos? Hã? As doutrinas de quem? Jim Jones, Davi Miranda, sei lá, todos que já se foram. Traz para o dia de hoje, para a pessoa se espelhar nesses camaradas, se espelhar em Lutero, Constantino, os católicos, né? Os católicos lá também no Papa Bento XVI, João Calvino, Jacobus Arminius. Não. Eipio, não era isso não. Aqui é uma prova que não foi Paulo que escreveu, e muito menos Pedro, porque eles eram os pregadores, Paulo, o cabeça para os gentios, e Pedro, Tiago e João, para os da circuncisão, para os judeus. Então essa passagem aqui é uma passagem temporal, não é uma passagem atemporal. Claro que não. Por quê? Porque mesmo se você do outro lado aí, você aceitar que aqui estava mostrando que Paulo já tinha morrido, não adianta você querer, não, então vou ser o imitador de Paulo. Não adianta, por quê? Porque Paulo aguardava a volta de Cristo. Paulo aguardava a 7ª trombeta ser tocada. Paulo aguardava, esperava estar vivo na volta de Cristo para ser arrebatado. Mas Apocalipse capítulo 11, versículo 15 diz que a 7ª trombeta foi tocada. A última trombeta foi tocada lá dentro de Jerusalém no ano 70. Então não tem como você usar a desculpa, não, realmente eu acredito que aqui, olha, que esses líderes aqui é quem pregava Cristo, não Jesus de Nazaré, não a lei. Então, tá bom, então vou imitar Paulo. Não, Paulo está atrasado. As doutrinas de Paulo têm passagens atemporais? Em toda a Bíblia tem. Em toda a Bíblia tem passagens que são eternamente. Todos os 66 livros têm. Uns para os judeus, outros para os gentios. Mas você não pode falar que vai imitar Paulo, porque a graça pregada por ele, o favor imerecido, durou até a justiça eterna de Deus ser estabelecida. Durou até o evangelho, o reino de Cristo ser estabelecido. Apocalipse 11, 15 ao 17, quando tocou a 7ª trombeta. Apocalipse 21, 3, quando o templo espiritual de Deus foi estabelecido, onde o próprio Deus está, nos homens, na consciência, no entendimento, no coração, no espírito dos homens. Quando a pessoa tem esse conhecimento, então é ativado esse templo e essa morada de Deus. Aí a pessoa começa a ter uma vida diferente. Então não pegue, não pense que esses líderes aqui, Apolo estava escrevendo aos líderes do passado das leis de Moisés ou das profecias. Não. E esses líderes aqui também não foi antes da cruz, foi falando do Cristo ressuscitado. Então é um entendimento muito maravilhoso. Por quê? Porque quando você você tem conhecimento a respeito disso, você já começa a buscar, você começa a viver outros conhecimentos. Porque aí você chega no versículo 9 de Hebreus 13,
não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. E o versículo 10, temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer. Então, quando você tem isso na sua mente, que você sabe que o evangelho eterno foi estabelecido, quando você sabe que o reino de Cristo foi estabelecido, você não tem mais nenhum desses líderes para você imitar. Por quê? Porque os que estão por aí tentando imitá-los, a maioria tenta imitar Jesus de Nazaré, a maioria tenta imitar Pedro, Tiago, João antes da cruz, eles não têm direito de participar da mesa espiritual, da Páscoa espiritual, que está no reino de Cristo, o qual os que ministram nesses templos chamados igreja, estão fora, estão afastados dessa ministração. Tá bom? Então eu vou deixar esta mensagem com você. Lembre-se dos seus líderes, Pedro, Tiago, Paulo, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, os quais pregaram Cristo ressuscitado a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado, Tiago jogado do alto do muro, imitem a fé que tiveram. 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, esse imitar a fé é uma coisa, imitar as práticas é outra. Por que práticas? Porque o evangelho foi pregado a toda criatura até o ano 66. Porque Paulo disse, em Colossenses 1, 23, o evangelho foi pregado a toda criatura. E não imitemos o quê? A falsa esperança da volta de Cristo, a falsa esperança do acontecimento do Evangelho, das boas notícias do Evangelho, do reino de Deus que estava próximo, porque ela já se cumpriu em Jerusalém, na Judéia, durante o dia do Senhor, que durou 3 anos e meio, que foi do ano 66 até a metade do ano 70. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você. De quais líderes os hebreus deveriam lembrar? Dos que anunciaram Cristo ressuscitado. Tá bom? Se foi útil, curte, comenta, compartilha, se inscreve. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.